O agnosticismo de Immanuel Kant faz sentido, gente? Antes da gente falar sobre o agnosticismo de Immanuel Kant, também se faz necessário conhecer quem foi Immanuel Kant. Immanuel Kant, na verdade, foi um dos filósofos iluministas que nasceu aí no Reino da Prússia. As escolas que Immanuel Kant defendia eram o racionalismo e, no mesmo tempo, o empirismo. Para a gente entender o que é o agnosticismo de Immanuel Kant, também se faz necessário entender o que é o conhecimento para Immanuel Kant e a origem do seu conhecimento. A origem do conhecimento para Kant entendia que o conhecimento ou a origem dele se dava em um processo de conexão entre a nossa mente e, no mesmo tempo, o nosso sentido. E ele se dava através de um processo sinérgico entre a nossa mente e a nossa racionalidade, juntamente com os nossos próprios sentidos. Então, para Kant, na verdade, esse conhecimento se desdobrava em dois sentidos. Esse conhecimento ele possuía limites, e esses limites, na verdade, se dava em dois tipos de fatores. Primeiro, há um conhecimento no campo fenomenal, onde as pessoas, quando colocavam a sua racionalidade com um processo sinérgico com os seus sentidos, quando procurava, na verdade, entender os fenômenos da natureza, tais como trovão, relâmpago e dentre outros fatores. Então, quando colocamos a nossa racionalidade para Kant, essa percepção desse entendimento se dava de uma maneira empírica. Mas há outro tipo de conhecimento que Kant, na verdade, deixava a questão dos seus limites, era justamente no campo numenal. Então, para Kant, esse campo numenal, que ele o intitulava como Ding on Sum, que era justamente o campo em que a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade não podia, de certa forma, identificar. Então, para Kant, alguns dos fatores sobrenaturais a respeito de Deus, a respeito da criação e a respeito, na verdade, das questões metafísicas, a nossa racionalidade não podia, de certa forma, identificar. Então, Kant, na verdade, aí vai desprezar alguns dos argumentos principais em prol da existência realmente de Deus, como, por exemplo, o argumento cosmológico, que diz respeito que Deus ele é o Criador que trouxe, na verdade, a existência de todas as coisas. Ele vai rejeitar o argumento ontológico, que toma como argumento que Deus, na verdade, é um ser necessário para a existência de todas as coisas. E ele vai também aí rejeitar o argumento teleológico, que diz respeito ao design do universo, que dá uma indicativa de que, de fato, essa arquitetura e esse design que existe no nosso universo foi, de fato, Deus como um próprio design. Então, o que é o agnosticismo na prática, gente? O agnosticismo, ele não rejeita a ideia de Deus, mas também não aceita. Ele não diz que a ciência, propriamente dito, dá para você colocar ou identificar as questões metafísicas sobre ele. Então, o agnosticismo na prática, ele fica em cima do muro. Ele não aceita a existência de Deus, mas também ele não rejeita. Há pelo menos dois tipos de agnosticismo, segundo o próprio filósofo conhecido como Norman Geisler e o Frank Turek. Há dois tipos de agnosticismo. Existe o agnosticismo comum, que diz que não se pode saber nada. Existe também o agnosticismo decidido. Ele diz que não se pode saber nada com certeza. Porém, quando fazemos uso da lógica, faz perceber a fragilidade desses próprios argumentos. Ao comum, perguntamos o seguinte: como você pode saber que não se pode saber nada se não podemos saber nada? Ao decidido, a pergunta seria: como poderia ter certeza que não podemos saber nada com certeza, se com certeza não podemos saber nada com certeza? Veja aí a própria fragilidade do próprio argumento. Ele não tem valor empírico, e quando colocamos o princípio da lei da não contradição, observe que o argumento ele fica completamente sem lógica e, no mesmo tempo, sem fundamento.